Agora a gente vai falar do crime na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória, que chocou o Espírito Santo e também o Brasil. O suspeito de matar Breno Rezende de Carvalho passou hoje por uma audiência de custódia. Quem tem mais detalhes sobre isso é o nosso repórter Américo Soares, que continua ao vivo. Américo, ele passou pela audiência de custódia e continuou preso, é isso? É isso, Dani. Boa noite novamente para você e para quem acompanha o Tá Na Hora Espírito Santo. Exatamente. A defesa do Wilson chegou a solicitar, que ele respondesse o crime em liberdade. Porém, o juiz do caso foi e negou. Além disso, a prisão dele, que era temporária, foi convertida em prisão provisória, Dani. O que isso significa? Basicamente, ao invés de ele ficar 2 meses preso, ele agora vai ficar 3 meses. Esse tempo é um tempo importante para que o inquérito seja concluído. E aí, que seja enviado para o Ministério Público, que aí, enfim, vai decidir se oferece ou não a denúncia à Justiça. Se a Justiça aceitar, então ele se torna réu. Vale lembrar também, Dani, que por ser um caso aí que chamou muita atenção, a polícia deixou claro que vai pedir pena máxima para o Wilson, ou seja, 40 anos de reclusão. E claro, a gente preparou uma reportagem também para conferir como foi essa tarde, porque a decisão dessa custódia saiu no início da tarde. Eu preparei uma reportagem que a gente confere agora. A audiência de custódia de Wilson Luiz Balan, de 39 anos, aconteceu no início da tarde desta quarta-feira. Wilson é suspeito de matar o jovem Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, a facadas. O crime aconteceu na noite do último sábado, após uma discussão por conta de R$16 em cerveja. Durante a audiência de custódia, o juiz responsável pelo caso manteve a prisão de Wilson. Para a família do Breno, a prisão de Wilson é o começo para que a justiça seja feita. A gente está unido nessa pauta, o Breno não vai ficar esquecido. Sentimento de dor, raiva, tristeza junto, a avó que morava com ele, também passando esse momento de dificuldade, os tios, os irmãos. Só que a vida segue e a gente vai estar acompanhando de perto junto com o delegado, junto com a justiça, sabendo realmente até que ponto vai chegar essa pena dele. Durante toda a semana, os familiares e amigos de Breno se concentraram em frente ao bar onde o jovem foi assassinado. O caso chocou o Espírito Santo e teve repercussão nacional. O filho da histórica apresentadora, Hebe Camargo, já havia visitado o bar que leva o nome da comunicadora e que foi palco do crime. Em vídeo, ele lamentou a situação. Gente, eu estou realmente muito chocado, muito triste de tomar conhecimento do que aconteceu aí no Espírito Santo, uma terra que eu conheci há 1 ano e meio, me apaixonei, e um lugar que leva o nome da minha mãe, o Sofá da Hebe, que era a pessoa que brigava pela paz, contra a violência nesse país, e justo ali a violência mais uma vez acaba acontecendo, Infelizmente, atos que estão se banalizando no país, quando não deveria, quando a gente deveria realmente se importar cada vez mais com a vida do próximo. Mas parece que o Brasil, infelizmente, está banalizando a morte, Muito triste isso, muito triste um ato de violência por uma coisa tão pequena. Mando aí o meu abraço à família do rapaz que sofreu essa violência, que acabou perdendo a vida, E fica aqui realmente os meus sentimentos e um protesto, contra essas coisas que acontecem no nosso país, ainda mais um lugar que leva o nome de Sofá da Hebe, que sempre lutou contra a violência nesse país. Muito triste, Dani, pessoal de casa? Como a gente falou, o comerciante Wilson Luiz Balan, acusado de matar o Breno de 25 anos, foi preso ontem à tarde. Vamos conferir como é que foi? Para Wilson Luiz Balan, de 39 anos, se entregar à Polícia Civil, houve um acordo com o advogado do suspeito. Entre os pedidos feitos pela defesa do homem, era de que a imagem de Wilson não fosse mais exposta. Quando há uma negociação para uma rendição,
cláusulas são estabelecidas e essas cláusulas têm que ser cumpridas, tanto da parte, né, do autor, quanto também da parte do Estado. Wilson se entregou 3 dias após o crime. O inquérito continua e está sob sigilo. Por isso, poucos detalhes sobre a investigação foram divulgados. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva e agora ele vai ficar preso por no mínimo 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Essa prisão pode ser prorrogada por mais 30, convertida em preventiva. Então, a gente vai empreender todos os esforços para concluir as diligências que ainda restam. Ao final, ele vai ser indiciado pelo crime de homicídio. Ao final, a gente vai saber quantas qualificadoras, ao menos 2, pelo menos, já é possível afirmar. E a participação de outras pessoas. Então, ele vai seguir preso durante esses 30 dias e, ao final, essa prisão pode ser prorrogada caso haja necessidade. Se não houver necessidade, ele vai ser indiciado, denunciado e, então, vai permanecer preso preventivamente até o julgamento. A faca usada no crime e o carro utilizado na fuga do Wilson foram encontrados na casa do irmão do suspeito, de acordo com a polícia. No entanto, ele não foi preso. O irmão dele já foi ouvido, outras pessoas também foram ouvidas. A princípio, o que a gente pode afirmar é o seguinte: um indivíduo que efetuou o homicídio, que praticou o homicídio, já se encontra preso. Após a coletiva de imprensa, familiares da vítima se reuniram com o delegado responsável pelas investigações. A família busca por justiça. Investigações estão a todo vigor, a polícia está fazendo um bom trabalho. Na verdade, a polícia está fazendo esse trabalho desde sábado, desde o sábado de manhã, logo depois do ocorrido. E o que nos resta é aguardar um pouco. Porém, a gente vai aguardar, lutando por essa justiça, porque ela só começou a ser realizada. Breno Rezende de Carvalho, de 25 anos, foi assassinado com uma facada no tórax na madrugada do último sábado na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. O motivo, segundo a investigação, seria R$16 de uma cerveja que Breno teria pago, mas Wilson disse que não. O crime causou comoção pela frieza e covardia. A Polícia Civil deve pedir pena máxima para o crime. Ele se apresenta porque ele percebeu que ele não tinha para onde ir, não tinha para onde fugir. Aonde ele fosse, nós íamos encontrá-lo. Então, o melhor caminho que ele então entendeu foi a rendição e se entregou. Então, ele está preso, vai agora refletir pelo que ele fez. Essa vida a gente não vai conseguir trazer de volta, mas ele irá responder às raias da justiça pela pena, e eu peço aqui a pena máxima para ele. É o que muita gente espera que aconteça, né? Sobre o acordo firmado entre o advogado de Wilson Luiz Balan e a Polícia Civil, a Rede Sim só esclarece que o tal acordo foi firmado exclusivamente entre a defesa e a polícia. As emissoras não têm nada a ver com isso, né?